Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta ao podcast Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Estou aqui novamente, meu nome é Patrícia Rigoni e vamos falar hoje sobre um assunto que eu estou ansiosíssima para tratar com vocês. Hoje que é o terceiro episódio do nosso especial, dos episódios especiais. Quem vem me acompanhando aí já sabe que eu venho fazendo esse especial, né, dessa vez para poder mostrar para vocês um pouco mais sobre mim, quem sou eu, quem é a Patrícia por trás, né, aqui da profissional, qual a história dela, porque a gente sabe que tudo isso conecta quando a gente percebe que com quem a gente está trocando ali uma confidência, né, trocando as questões mais íntimas do seu ser, também sente, também é um ser humano, é uma mulher que também passa pelos seus desafios e que também busca o seu autocuidado, autocura e assim segue, né, tentando e ajudando aí outras mulheres também. Então esse é o meu propósito, essa é a minha missão e eu estou aqui novamente, então, com esse episódio de hoje que se chama O que é, afinal, uma consultora terapêutica intercultural? Para quem acompanhou aí, né, os outros episódios, especialmente o primeiro, eu contei um pouco dessa trajetória profissional, de onde eu vim, de como eu comecei, e que quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu fiquei um pouco perdida, sem saber bem quem eu era profissionalmente também, né? Eu digo também porque é toda uma crise que a gente passa, pelo menos eu passei, né? Não sei você aí que está me acompanhando, mas enfim. E aí eu descobri a psicologia intercultural e com isso também veio aí, né, essa nova nomenclatura. E é interessante que até hoje quando a gente, fala, né, da nossa profissão, né, quem eu sou, as pessoas ficam um pouco assim: "Mas o que que é isso? Consultora, já ouviu falar. Terapêutica também, mas intercultural, do que se trata isso, né? Que nome grande". E aí a gente tem as variações, né, coloca também como mentora, coloca também como psicoterapeuta, pegando aí um pouco, né, um pouco não, bastante da minha experiência profissional lá do Brasil, e atualmente também como coach, né, mental health coach, que é a minha última formação, a mais recente, já aqui nos Estados Unidos. Então, a consultora terapêutica intercultural permanece, não é? E eu vou contar para vocês o que que é, por que que é esse nome e como é que a gente trabalha, tá certo? Mas é isso, né? Estamos de volta aqui no podcast Vida de Imigrante. Agora são 10h08, horário aqui da Flórida. Quem está me acompanhando aí do Brasil também, seja bem-vinda, seja bem-vindo e vamos seguindo, não é isso? Estamos aqui na Rádio TV Reli, então estamos ao vivo pelo YouTube da rádio, que é o @Rádio Reli. Eu fiz aí várias propagandas também, coloquei o link direto aqui do nosso podcast, né? Estamos também na TV, na plataforma do Roku. Então, hoje, quem não quiser assistir, não quer, porque tem um monte de lugar para me ver, para assistir, para me ouvir, né? Lembrando também que todos os episódios ficam gravados, então, tanto aqui na Rádio Reli, né, no YouTube da rádio, quanto no meu, que é o @Patrícia Rigoni, tracinho 8, você vai ter, então, todos os episódios aqui do nosso podcast Vida de Imigrante, e a gente já passou dos 40 episódios. Eu só fiz esse break aí desses 3 especiais, porque eu senti que estava na hora de falar um pouco mais, né, sobre tudo isso aqui desse outro lado e explicar para vocês, então, quem que é a Patrícia Rigoni, não é isso? Ó, lembrando que vocês também podem entrar em contato comigo, tanto pelo chat aqui do YouTube, que eu estou ao vivo, tá? Quem quiser me acompanhar, mandar perguntas, estou aqui acompanhando tudo. Pela rádio também, se você está acompanhando, seja pelo site ou pelo aplicativo, tem o aplicativo da rádio, quem não tem ainda, é só baixar que fica mais prático para me ouvir, para ouvir toda a programação da Rádio Reli. Tem também o nosso WhatsApp, o da rádio é o 754-276-6361 e o meu é o 863-210-9488. Também estou aqui acompanhando vocês, tá certo? Mas é isso, vamos aqui então para dar continuidade.
Então vamos lá, né, vamos ouvir o seguinte, né, vamos pensar. Quantas vezes talvez você já ouviu esse termo, né, de consultoria terapêutica intercultural, mas por não saber o que é, fica se perguntando: "Mas o que que é isso, né? Será que é para mim?". Eu venho falando aqui desde o início, não é, sobre esse ponto, sobre o que que acontece, como é que a gente acompanha, como é o nosso trabalho. Vocês já devem ter ouvido de outras pessoas também, outros terapeutas, psicólogos que também fazem essa transição e se dedicam, né, ao acompanhamento do imigrante, do expatriado. Eu não sou a única, não é? Especialmente aqui nos Estados Unidos, mas enfim, você deve se perguntar, né, então, o que que é isso, né? Será que é para mim? Será que eu vou usar esse serviço, né, vou me beneficiar desse serviço? Então, hoje é especialmente para a gente explicar para vocês do que se trata. Mas, antes disso, eu quero contar uma coisa muito especial. Quem ficar comigo até o final do episódio de hoje vai ter uma surpresa, porque vai ganhar um presente. E é um presente exclusivo, tá? Eu vou abrir algumas vagas para a sessão individual gratuita. Então presta atenção, hein? Me acompanha até o final, porque vai ter a dica de como conseguir esse presente. E é um momento que vai ser só nosso, eu e você, é individual, para você se conhecer de verdade. A gente vai fazer ali uma breve avaliação do seu estado emocional hoje, tá? Então não importa se você acabou de imigrar, se você está pensando em imigrar também, ou se você já está aqui há muito tempo, né, muitos anos que seja, não tem problema nenhum, porque nós estamos em constante transformação. E muitas vezes você vai começar a identificar, de tanto eu falar aqui, de tanto eu contar, né, como é que é o nosso mundo interno, emocional, você vai começar a entender e perceber que talvez tenha alguma coisa que ainda está te bloqueando, te atrapalhando, que você não está sentindo aquela paz ou aquele bem-estar que você gostaria de sentir. Talvez você nem nunca sentiu, né, acontece também, a gente tem algumas coisas aí que a gente descobre mais tarde, e está tudo bem também, é só começar, né, e dar o primeiro passo que tudo se resolve. Então, esse presente é para você, me acompanha até o final para garantir a sua vaga e eu vou explicar certinho como é que você vai conseguir, tá certo? Então, fica a dica aí. Bem, vamos pensar então, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, como eu já estou, né, começando a falar, que muitas vezes a gente pode não estar muito satisfeito com o nosso mundo interno. E às vezes o que é mais difícil é que a gente nem está percebendo esse nosso mundo interno, mas existem sinais, e é isso que eu vou ajudar você a perceber. Sabe quando às vezes você fica um pouco confusa, a memória começa a falhar, e você é jovem, tá? Não estou falando aqui de quadros clínicos mais avançados, que a gente já pode pensar: "Ai meu Deus, será um Alzheimer, uma demência?". Não estou falando disso não. É daquele estresse do dia a dia que vai te minando a energia, que você vai ficando impotente, e daí você perde o seu sono, você fica muito ansiosa, se sente perdida, se sente sobrecarregada. E outro dia eu dei uma palestra só para mulheres também, e eu comentei muito sobre isso, não é, que a mulher ela já por natureza tem uma série de desafios desde quando nasce, né, vamos combinar. Que aí vem primeira menstruação, vem gravidez, né, para aquelas que se comprometem com isso, ou não, enfim, vem um monte de desafio aí, pessoal, profissional, depois o corpo vai envelhecendo, aí vem climatério, menopausa, enfim, o corpo junto com a vida, né, externa ali, interna e a mente, tudo é um boom de coisas, né, isso é ser mulher. Mas imagine quando você está numa situação inesperada, mesmo que você tenha escolhido como se mudar de país. Por quê? Por que que eu falo assim inesperada? Porque é um mundo novo que se abre e com certeza vai ter os seus desafios. Dependendo do país para onde você vai,
né, é uma cultura completamente diferente, uma língua completamente diferente. Então você pode até, na verdade, ir para um país que tenha semelhanças com o Brasil, mas de toda forma é um lugar diferente, você é uma estrangeira, não é, um estrangeiro. Então isso tudo vai trazendo muitos desafios ainda mais, né. Então uma mulher que está nessa situação, e ela está ali lutando todos os dias, às vezes tem filhos pequenos, tem situação de casamento que não é daquele suporte todo que deveria ser, porque a gente infelizmente sabe que é muito alto o índice, né, de mulheres que acabam tendo violência doméstica. Então, assim, uma série de situações e que você vai simplesmente sobrevivendo, você não tem mais aquele gosto de viver, mas sim de sobreviver. Então isso não está certo, não precisa ser assim, né. Eu estou aqui falando hoje e sempre, né, que nós precisamos, se sentir mais inteiras, estarmos num lugar de saúde, não só física, mas principalmente também mental. Mas aí vem, não é, então espera aí, tá, ok, então quem cuida da saúde mental? Ah, é o psicólogo, é o psiquiatra, tá certo. Mas e para essas mulheres que são imigrantes, não é? Tem alguma diferença? O mesmo profissional que está lá no Brasil, né, e nunca vivenciou essa experiência, ou nem isso, né, na verdade pode até ter vivido a experiência, mas não tem aquela base teórica, aquele conhecimento específico da pessoa que é imigrante, que é expatriada. Será que ela consegue ter uma escuta culturalmente sensível? Hoje vocês vão me ouvir falando bastante desse termo. Provavelmente não, porque realmente é muito específico. Eu já trouxe aqui em outros episódios, especialmente os primeiros também, os conceitos do que é a psicologia intercultural, mas hoje eu quero trazer de novo, né, com mais detalhes, especialmente para você compreender ainda mais como é o meu trabalho aqui como consultora terapêutica intercultural. Então, a psicologia intercultural, ela é o caminho para essa escuta sensível, para essa escuta de você que é imigrante. Então, é uma abordagem terapêutica que ela vai analisar não só os aspectos emocionais que nos permeiam, seja lá onde a gente estiver, mas também essas questões específicas da cultura, da sociedade que você está inserido agora, não é, dessa experiência migratória, porque é uma experiência que a gente está vivendo. Então, além de uma empatia necessária, né, em todo vínculo terapêutico, quando você vai fazer o seu trabalho, né, ali de cura, né, de psicoterapia, você precisa também ter um aprofundamento, né, o profissional ele precisa, conseguir ajudar a você aprofundar nas suas vivências internas, né, que estão mudando, estão em trânsito, vamos dizer assim. E aí, entre os países, entre os papéis sociais, entre as línguas, entre as identidades novas que a gente vai adquirindo, é todo um movimento que é importante que a gente consiga ter essa sensibilidade de ouvir a história de cada um, de cada uma que é único, né. Então, assim, a gente tem que ter esse diferencial. Então, a partir disso, quando eu falo de uma escuta culturalmente, sensível, né, a gente está falando que não só o que a pessoa está falando é importante, mas também o que está por trás, né. Então essa linguagem do silêncio, de códigos emocionais, não é, de linguagem corporal também, que a cultura molda. Então vamos lá, o que que é isso, Patrícia? Vou dar um exemplo. Você imigrou para cá, né, você mudou aqui para os Estados Unidos, por exemplo, há 2 anos, né. Como eu, por exemplo, tenho 2 anos e meio. Então, será que eu sou a mesma Patrícia de quando eu cheguei aqui? Eu quero dizer, é o mesmo corpo, né, e tudo, mas será que a cultura daqui não já modificou algumas coisas, alguns hábitos, algumas formas de pensar, algumas formas de ver a vida, o funcionamento da vida, que tem a ver com esse novo ambiente, com essa nova sociedade? Provavelmente sim, não é? Então é isso que é
sensível e que às vezes passa despercebido. Por isso que eu estou dizendo que uma formação nessa área é importante, porque vai considerar que isso influencia sim, não é, na nossa personalidade com o passar do tempo. E aí, por exemplo, né, um outro exemplo, quando uma mulher imigrante, ela diz assim: "Eu estou cansada", né, ela pode estar dizendo, na verdade, que ela não sabe mais quem ela é, por exemplo, que é aquela crise de identidade. Então ela vivia de um jeito no Brasil, se comportava, tinha uma força, tinha uma potência, uma maneira de resolver problemas, e chega aqui, além de ter um excesso de trabalho muitas vezes, mas toda essa cultura, né, moldou e está modificando tanta coisa que ela começa a entrar nessa crise existencial, não é, de identidade. E a partir daí ela começa a dizer: "Eu estou cansada", e na verdade não é só cansaço, é muito mais que isso. Então nesse sentido é que a gente tem essa escuta culturalmente sensível. A gente vai perceber também quais foram as perdas, que elas podem ser simbólicas ou reais, mas que impactam de uma maneira muito profunda em quem está longe de casa, né. Então, o idioma, né, que você fica perdido ali muitas vezes no início, você não consegue se comunicar, então você perdeu aquela liberdade de se comunicar, né. O status profissional, quantos e quantos profissionais, né, tinham sua carreira estabelecida, chega aqui, tem que se transformar ou às vezes fazer uma transição completa para outro ramo, então tem uma perda aí também. A questão do senso de pertencimento, não é? Quem sou eu aqui? Eu sou um estrangeiro, sou uma estrangeira, eu sou imigrante, eu sou expatriado, eu sou brasileiro, eu sou latino ou eu sou hispano? Quem nunca se perguntou isso, né? Enfim, onde que eu me encaixo? Isso tudo entra numa crise de pertencimento. Então, a escuta culturalmente sensível, ela vai respeitar o tempo, e o idioma emocional de cada pessoa, como é que cada pessoa se expressa, né, a partir disso. Então, por exemplo, eu venho trazendo vários convidados aqui. Se vocês acompanharem os episódios anteriores, vocês vão perceber, cada um fala de um jeito da sua experiência, cada um fala de onde foi que se agarrou para conseguir, né, superar, para conseguir se transformar e ressignificar aquilo. E quantas vezes foi um caminho duro, árduo e solitário. E é nesse ponto que a gente quer falar, não é? Que não precisa ser solitário. Existem sim os profissionais capacitados para que possam te acompanhar pelo período que for necessário, não é? Na clínica eu sempre disse assim: "Olha, eu sou aqui alguém que vai caminhar ao seu lado até o ponto em que você consiga caminhar sozinho. O tempo que isso vai durar, eu não sei, mas é o tempo necessário, porque o meu objetivo é que você consiga seguir de uma maneira mais leve, mais tranquila, sozinho, sozinha, né? Porque é isso que acontece. A gente vai se estruturando para conseguir, não é, tomar as nossas próprias decisões, ter as nossas emoções alinhadas. Isso é o nosso objetivo. E aqui também não tem aquele lugar de julgamento, obviamente, né. Então eu digo também que eu posso servir de um espelho para que você se reflita e eu consiga te mostrar da maneira mais limpa possível quem você é, não é, através do que você disser, do que você se ouvir, se escutar contando para mim, você consegue perceber aí o que existe dentro de você, que é o mais lindo e o mais importante. Bom, enfim, falando ainda dessa escuta, né, culturalmente sensível, a gente vai considerar todos esses aspectos e, por exemplo, uma outra questão que aparece, que é aquela ambivalência, né. Será que eu quero ficar aqui? Será que eu quero voltar? Existem fases nessa transição que a gente atravessa, todo ser humano atravessa. Não é? É muito diferente quando você escuta uma pessoa que está aqui há 1 mês, 2 meses, daquela que está aqui há 6 meses, daquela que completou 1 ano, daquela que completou 1 ano e meio. Então, mas é sazonal, assim, de tempos em tempos você revive algumas coisas, além do tempo que está passando lá no Brasil,
né, com a sua família, com seus amigos, com a sociedade, com a política, com tudo que envolve que você acompanhava tão de perto, e agora você está um pouco apartado, né. Então tudo isso vai movimentando e a gente fica se questionando, principalmente quando começam a ter algumas dificuldades, como por exemplo a saudade, que é um tema muito forte aqui também, a gente já abordou com alguns entrevistados. Quando tem a perda real, não é, o óbito de alguém, de algum familiar, de algum ente querido. Então tudo isso nos coloca naquela dúvida muitas vezes, não é? Fico ou vou embora? E às vezes pode ser uma decisão precipitada, por isso que estar com alguém em acompanhamento é um dos motivos para você buscar ajuda, porque muitas vezes é aquela emoção que está descompensada e você pode tomar uma decisão que vai se arrepender depois, não é? Então, esse é um ponto também muito importante da gente considerar, além da questão, de novo aí, dos lutos invisíveis. Também fiz um episódio especial sobre isso, sobre essa questão, não é? E esses lutos invisíveis são aqueles que ninguém considera que seja um luto, mas luto é toda perda em que você tem uma quebra ali do vínculo com algo ou alguém que você tinha um afeto muito grande. Seja uma pessoa ou seja uma situação, né, um objeto, qualquer coisa que você perca, você vai ter uma reverberação interna, né, você vai ter uma questão interna que vai modificar a sua vida, muitas vezes para o resto da vida. Então, por exemplo, você mudou de país, mas você deixou um filho para trás ou alguns filhos para trás, né. É o seu diploma que não serve mais aqui, é aquele papel social que você tinha e não tem mais aqui, seja dentro da família, seja profissional, enfim. Tudo isso são lutos invisíveis, mas simbólicos e reais. E aí é que a gente entra para poder considerar. Às vezes aquela fala, lembra que eu disse que você pode estar falando uma coisa, mas na verdade quer dizer outra? Então eu posso dizer que eu estou me sentindo muito ansiosa, por exemplo, eu não estou conseguindo dormir, e quando a gente vai investigar, são sinais e sintomas de um luto que está se complicando, de algo que não foi elaborado como deveria, e a partir daí você vai adoecendo. Então a gente tem que dar nome para esses sentimentos e entender o que realmente está acontecendo ali, tá? Então tudo isso faz parte dessa escuta, culturalmente sensível, tá bom? Bom, adiantando um pouco mais, vamos considerar novamente a questão também da crise de identidade. Acho que esse é um ponto muito importante, porque eh, é o grande motivador das questões emocionais que ficam fora de ordem, nesses momentos, não é, em que a gente tem mudanças radicais. Então, falando especificamente aqui da mudança de país, é isso que acontece. Dentro, então, não é, dessas perdas invisíveis, desses lutos não reconhecidos, vem culminar numa crise de identidade, não é, de uma crise até existencial. Então, você vai para um lugar em que você não conhece ninguém, ninguém te conhece, na maioria das vezes. É claro que tem lugares, né, como aqui, por exemplo, no sul da Flórida, eu digo que a gente é privilegiado, porque é uma comunidade grande de brasileiros, não é? Muitas vezes você já tem até um parente que mora por aqui, um amigo, então isso traz um pouco de pertencimento, né, de, vamos dizer assim, familiaridade com o que você já conhecia lá no Brasil, mas de toda forma você é completamente novo naquele lugar, né, tanto o lugar para você quanto você para o lugar. Então essa autoestima sua, ela pode vacilar, porque você fica se perguntando: "Quem sou eu?", não é? Eu tinha uma carreira, eu tinha um lugar na minha família, não é? Pelo menos, às vezes, diariamente ali, uma participação mais ativa. Cada caso é um caso, mas vamos trazer alguns exemplos para vocês sentirem se faz sentido para vocês, né. Então, você vai percebendo ali uma ansiedade maior do que era antes, às vezes até crises de pânico, tá. Vamos ser bem específico aqui,
aquela sensação de não ter mais sentido. "O que que eu estou fazendo aqui? Para que eu fui escolher isso?". Ao mesmo tempo, pode sentir também culpa pelas escolhas feitas, não é? E aí começar a se identificar e voltar naquele ponto que eu falei da ambivalência, eu vou, eu fico, não é? E por aí vai. E aí começa a falta de motivação e principalmente o medo de falar. Tanto de não falar em português mesmo, o que você está sentindo por medo de ser julgada, de ser, excluída, de você não ser ouvida como deveria e a pessoa não considerar o seu sentimento, e isso é muito comum, porque muitas vezes quem não consegue ouvir também pode estar em sofrimento e não quer entrar em contato com isso. Por isso que um profissional ele é capacitado para isso, né, porque a gente se cuida, a gente tem a técnica também para ouvir qualquer tipo de dor, né, isso faz uma diferença. E vai ser considerado aquilo que você está sentindo, não vai ser dito assim: "Ah, isso não é nada, todo mundo sente isso". Não é assim que funciona, né. Então, isso faz uma diferença. E o medo de falar também na outra língua, porque: "Ah, eu não sei me expressar em inglês, eu não sei me expressar em francês, eu não sei me expressar em italiano", seja a língua que for, e aí você fica travado, você fica sem conseguir, expressar através da linguagem falada, não é, mesmo que seu corpo está falando, e aí o risco disso somatizar e você, né, acabar desenvolvendo uma doença física mesmo. Quantas doenças aí a gente sabe que tem esse fundo emocional. Eu tenho o palpite, né, assim, dentro dos estudos, de que na verdade tudo é psicossomático, né, toda doença ela nasce lá na sua alma. Então a partir disso é que a gente tem que ter muito cuidado e buscar ajuda na hora necessária, tá certo? Mas aí vamos pensar, por que novamente, né, por que então uma consultora terapêutica intercultural? Por que a psicologia intercultural é que vai fazer a diferença e que vai realmente me ouvir, eu estando aqui em outro país, né, me ouvir eu quero dizer, com essa escuta culturalmente sensível, qual que é a diferença? Então vamos lá, a gente sabe dentro dos estudos que existem várias camadas de sofrimento migratório. Essa é uma palavra, né, que a gente usa, uma frase, porque na imigração, na migração, acontece todos esses fenômenos que eu já estou falando aqui desde o início, e várias camadas, vários tempos diferentes. Existe o choque cultural, os lutos simbólicos que a gente está falando, e esse deslocamento emocional. Então, de novo, trazer um exemplo, né, vamos chamar aqui, ó, um fictício, a Ana. A Ana, ela é uma mãe solo, que deixou o Brasil e deixou um filho adolescente lá, para poder, né, vir buscar recursos, né, uma nova carreira, um sonho diferente. Mas e aí, essa culpa que ela carrega por ter deixado o filho para trás, entre aspas, né? Ela pode ser mobilizante, assim, ela pode deixar ela paralisada e ela não conseguir atingir o objetivo que ela queria e se precipitar muitas vezes, não é? Ou com escolhas erradas, onde quer que ela esteja, ou mesmo abandonar tudo e voltar, né. Não que isso não seja uma opção, muitas vezes é sim, claro que sim, e isso também tem que ser considerado. E o terapeuta que está aqui desse lado, ele não pode ter nenhuma espécie de julgamento, ele não pode, alimentar essa culpa. E isso é muito específico, por isso que eu falei, muitas vezes você vai contar isso para alguém do seu convívio, é uma dor tão grande que às vezes ele também carrega, que é difícil dar um conselho, né, falar alguma coisa diferente. E a gente aqui também não vai dar conselho, mas vai ajudar você a conseguir ampliar as suas possibilidades e aí sim tomar uma decisão mais consciente. Então se trata disso, da gente ter essa sensibilidade e perceber o que vai acontecendo dentro desse fenômeno, né, desse movimento de migração, tá? Um outro exemplo, vamos pensar aqui a Luciana. A Luciana era uma advogada no Brasil, de sucesso e tudo mais, mas hoje ela trabalha aqui na limpeza, ela faz freelances, ela faz Uber, ela faz qualquer coisa que seja, que não tem nada a ver com a profissão dela. Então ela sente vergonha,
da sua formação aqui não ser valorizada. E essa parte da advocacia é bem interessante, porque realmente em outro país, você tem que fazer outra formação do zero, porque são outras leis, outras burocracias, outro funcionamento, não é? Então, realmente é começar do zero aí, se você ainda quiser seguir esse caminho, né, esse sonho. Aí você tem que ter também a língua, enfim, uma série de coisas para você se estruturar. Mas se você não estiver, né, emocionalmente estável, tranquila nesse ponto, isso tudo pode aumentar de uma forma que você não consegue controlar mais, e daí vai vindo as consequências, e daí então é que a gente precisa estar junto na hora certa, ok? Bom, eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu usei uma palavra aqui, ó, na minha fala, que eu quero ver se vocês se lembram, hein? Vamos lá, vamos participar aqui ao vivo, estou aqui no chat. Então, pode deixar aqui o seu recado, a pergunta, mas eu falei que muitas vezes a gente precisa ser escutado na nossa alma. Então, olha só, mais uma dica, hein? Porque lembra do presente que eu falei no início? Pois é, já já eu vou contar como é que você vai garantir o seu, mas fica com essa palavra alma, que daqui a pouco vocês vão entender o que que é. E agora eu quero falar para vocês, assim, de algo que também é super importante e muitas vezes causa dúvida, que é sobre a diferença, então, entre a psicóloga e a consultora terapêutica intercultural. Vamos lá? Por quê? Não é? A gente sabe que a psicologia também é uma profissão que você precisa praticamente fazer uma outra formação, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Mesmo que você traga seus diplomas, que você valide, existem os steps, não é, para a gente poder atuar. Então, eu acho muito importante trazer para vocês esse esclarecimento das limitações legais aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu sou uma psicóloga formada no Brasil, tenho as minhas especializações e tudo mais, quase 15 anos aí de atuação, porém aqui nos Estados Unidos eu não estou, legalmente, apta para poder atuar como psicóloga. Então isso é muito importante, eu não tenho a licença de terapeuta, isso tem que ficar muito claro, porque você precisa saber, né, exatamente o que tem também por trás dessa legalização, dessas questões burocráticas. Então, enquanto eu não fizer essas outras formações, não é, que são necessárias, esses steps, como eu falei, eu não posso, não é, revalidar minha profissão ou enfim, aprimorá-la e dizer aqui que eu sou psicóloga, não. Apesar de toda essa minha história estar dentro de mim, estar comigo, a minha experiência, a minha formação. Porém, aqui eu não posso exercer como psicóloga. Então, mais um motivo da questão da consultoria terapêutica intercultural, porque ela não é uma terapia clínica especificamente, mas é um acompanhamento profissional, com a base no seu histórico, né, então, através da minha vivência, as minhas especializações, automaticamente eu vou ter uma escuta um pouco mais refinada, mas eu vou fazer com você um acompanhamento terapêutico. Isso quer dizer o quê? Existe uma pirâmide de serviços terapêuticos, né, então, vamos dizer que eu estou ali naquela base em que eu ajudo a identificar o que está acontecendo, acho que esse é o ponto principal. E a gente sabe, né, pelos estudos eu já sei que muitas vezes é um caminho longo até você chegar num profissional como um psicólogo ou um psiquiatra, especialmente aqui nos Estados Unidos. Eu venho acompanhando alguns casos assim. Então, é interessante que tenha alguém ali na base então. E para complementar essa parte da consultoria terapêutica, eu também fiz o curso de coach, de mental health, que praticamente caminha lado a lado. Então vamos lá, existe sim uma licença permitida, né, que é do coach, e é isso que eu quero trazer para vocês.
além de todas as ferramentas terapêuticas que ele traz. Outro dia eu fiz um story no meu Instagram que eu falei que eu estava apaixonada pelo coach, porque eu não tinha esse conhecimento, né, aprofundado, e eu sei que aqui é muito forte, vem daqui, né, toda essa forma de trabalhar terapeuticamente, e no Brasil eu não conhecia. Então aqui, através do curso, eu fiquei encantada, porque na verdade muitas técnicas, né, e muitas formas de abordar, eu já utilizava, só que de outra maneira. Então, assim, complementou demais com a minha formação e eu estou muito satisfeita de ser coach hoje, viu. Mas, junto com isso, vem então essa formação na psicologia intercultural, que vai me trazer essa escuta culturalmente sensível. Então é nesse ponto que eu quero chegar, não é? Quem é a Patrícia Rigoni profissional? É aquela que é uma psicóloga no Brasil, especialista, né, mas que também fez a formação em psicologia intercultural, então ela tem uma escuta culturalmente sensível e também tem a sua formação em mental health coach, e isso permite que ela atue também com essas ferramentas, com essa autorização aqui nos Estados Unidos. Então isso é muito importante, né, dizer que a minha formação, né, a minha atuação, ela está 100% alinhada com a legislação americana, e ela está respaldada então na minha formação e nas certificações, tanto brasileiras quanto americanas. Então acho importante deixar isso registrado para que você saiba onde você está chegando, quem é essa profissional que você pode ter ao seu lado, tá certo? Bem, vamos pensar então que dentro disso existe uma potência de escuta, não é? Eu não posso deixar de dizer isso, que eu consigo abordar com você diversas áreas da sua vida e, como eu falei, fazer uma espécie de diagnóstico clínico, mas no sentido de identificar junto com você suas necessidades. Então, a gente vai perceber juntas, né? Se você precisa ter um acompanhamento mais longo, se você precisa de repente consultar um psiquiatra para entrar com medicação, se você precisa, né, ter algum outro tipo de acompanhamento. Então você passa por mim, a gente identifica tudo isso e você segue, se for o caso. Ou você já fica ali e já resolve o que precisa. Dentro, né, das mentorias que eu trabalho, da minha forma de atuar, você vai perceber que muitas vezes aquilo que você está sentindo rapidamente pode se resolver. Lembrando que eu também tenho formação em constelação familiar, que é uma outra terapia, né, uma técnica terapêutica que também auxilia demais e adianta muito o processo terapêutico, né, esse processo de autoconhecimento, de resolução de conflitos internos que nos acompanham, às vezes, por uma vida. Então, enfim, isso tudo eu vou alinhando e vou trabalhando junto com você. Ah, mas quais áreas, né? Quais áreas que você consegue identificar? Vamos pensar que desde essas crises, né, existenciais migratórias específicas, que tem a ver com tudo isso que eu trouxe para vocês até agora, desses questionamentos, né? Será que eu fiz certo em vir? Quem sou eu agora? Não sou mais reconhecida? Quem sou eu como profissional, como filha, como esposa, enfim, todas essas questões existenciais. Podemos trabalhar também as questões de relacionamentos abusivos e confusos, né? Quantas vezes as mulheres, especialmente, né, falando aqui para vocês, meu público feminino, a gente sai do Brasil de um relacionamento tóxico, né? Ou vem com esse relacionamento tóxico, ou aqui você encontra um relacionamento tóxico, e isso tudo vai interferindo, né? E vai se repetindo na sua vida. Ou então você vive essa relação silenciosamente opressora, ninguém sabe, e você está ali, na verdade, numa dependência emocional, ou mesmo financeira, ou tudo junto, enfim. Como lidar com isso, não é? É um parceiro brasileiro, é um parceiro americano, é um parceiro de outra nacionalidade. Tudo isso vai virando esse caldeirão de emoções e muitas vezes se torna, não é, abusivo, confuso. Então a gente tem um know-how aí para poder ouvir nesse sentido. Questão de ansiedade e depressão, saibam vocês, os estudos mais atuais falam que a população brasileira é a população mais depressiva do mundo. Vocês sabiam disso?
Pois é. Por quê, né? Por que será? Então, se a gente já vem de uma cultura, não é, que tem um sistema, né, vamos pensar assim, a gente enquanto nação, com uma tendência à depressão e ansiedade também, né, que muitas vezes vem junto, enfim, imagine num contexto de uma mudança radical como uma imigração, né, como você está fora do país, porque não quer dizer que você sair do país você vai melhorar. Às vezes sim, claro, lógico, mas às vezes não, às vezes aquilo pode até intensificar, ou você desenvolve aqui, porque a gente tem uma alma brasileira, né, isso é inegável, você sair do país não vai deixar você não vai deixar de ser o que você já foi, o que você é, então tudo isso também interfere, dá pra gente conversar. Transições de carreira, outro ponto que bate bastante, que chega muita gente, não é, com essa questão, às vezes até colegas psicólogos do Brasil, que estão vivenciando aqui situações, né, de: "Ah, como é que eu faço para validar meu diploma?" Ou "Será que eu transiciono de carreira?", né, outras profissões também, especialmente as mulheres, quando elas se veem aqui muito sozinhas e algumas com filhos e tudo mais, acabam direcionando os cuidados para isso e vão deixando, né, a sua vida profissional, seus sonhos, sua missão, seu propósito de lado, né, então tudo isso vai gerando crises. E os próprios desafios com a maternidade também, né, como eu falei novamente, às vezes você engravida aqui, né, não tem aquela rede de apoio que você teria no Brasil, ou você perde um filho, seja, né, neonatal ou depois, enfim, o luto, um monte de coisa, ou mesmo as relações, né, filhos adolescentes, tanta coisa muda, cultura diferente, não é, regras diferentes, isso tudo dá um nó na cabeça. Mas enfim, eu trouxe aqui só alguns exemplos do que a gente pode trabalhar, né, dentro dos assuntos principais que acontecem na vida de qualquer pessoa. Mas enfim, como então funciona esse trabalho na prática, né? De que forma eu posso oferecer para vocês, esse atendimento, essa consultoria terapêutica? Primeiro com sessões individuais, não é, sejam elas, online ou presencial, sendo que a gente dá preferência para o online, porque isso facilita muita coisa, né, onde você estiver no mundo, a gente consegue se encontrar, isso é muito bom. Então a primeira opção é individualmente, para que você traga a sua questão ali no particular. Mas a gente também pode montar grupos terapêuticos, né, grupos de assistência, de consultoria, e com isso também, fazer demandas específicas, então um grupo de questões sobre crise existencial, um grupo de questões sobre transição de carreira, mesmo que os assuntos se complementam, mas a gente pode fazer dessa forma. Que aí se trata também de uma mentoria, não é? Eu vou lançar daqui um tempinho, uma mentoria específica só para mulheres em transição de carreira. E ela pode ser individual e em grupo, então também é uma opção de trabalho aqui. A própria constelação familiar, como eu falei, tanto online quanto presencial, tanto em grupo quanto individual, de todas as maneiras a gente consegue acessar e fazer um trabalho com você. Ah, os próprios grupos de apoio também que a gente faz, ele não é bem terapêutico, mas ele pode ser um local de escuta, de troca de experiências, isso também é muito válido e eu posso estar acompanhando. E é isso, é a gente pensar, quem é então essa pessoa que eu posso acompanhar? Quem é você que está aí do outro lado, que sente que a gente pode trabalhar juntas, não é? Especialmente mulheres, né, então mulheres imigrantes brasileiras, vamos juntas nessa jornada. E agora eu quero apresentar para vocês o método que eu criei. Lembram que eu falei de uma palavra? Quem que se lembra aí, hein? Quem quer escrever aqui para mim? Já tem gente aqui comentando e tudo, mas eu vou revelar então, né, porque o meu método se chama Alma. Olha só, eu até comentei isso no story e falei: "Gente, quem me conhece sabe que tem tudo a ver", né, porque eu também tenho uma questão, espiritualista, vamos dizer assim, né, de tratar as questões, a gente não tem um direcionamento religioso, mas a gente entende, até pela prática e os estudos, que a espiritualidade é algo que está inerente no ser humano, todos nós
temos essa questão, né, de um jeito ou de outro, mesmo que você não tenha religião nenhuma, mesmo que você seja ateu, a espiritualidade ela vai muito além, porque ela vai nessas questões, né, que às vezes a gente não consegue nem nomear, mas a gente sente e a gente vive. Então isso é muito importante. Mas na verdade, alma aqui não tem muito a ver com isso, não é? Tem a ver com uma sigla. E essa sigla é o seguinte: A de acolher. Então, nesse sentido, eu consigo validar as suas emoções, eu consigo ter uma escuta ativa com o que você está falando e consigo resgatar, né, com presença ali, a sua presença também na vida. Então, essa é a letra A. A letra L é o lembrar. Isso é algo que, inclusive, eu venho repetindo muito em vários atendimentos que eu venho fazendo, que quantas vezes a gente esquece de quem a gente é, quantas vezes a gente esquece da nossa história pessoal, familiar, nossas memórias, os padrões que são inconscientes. Então, o lembrar é muito importante para que a gente consiga, então, encaixar aquelas peças que estão faltando, encaixar aquelas respostas que não vinham e que às vezes é o que vai precisar para dar aquela virada de chave e a gente continuar seguindo no nosso propósito. A letra M, né, é o mergulhar. Isso eu também venho falando bastante. A minha proposta de escuta, ela é profunda, ela vem dessa escuta também do inconsciente. Então, nesse sentido, eu trabalho com os arquétipos, né, a própria constelação familiar também, quando a gente fala aí dos padrões inconscientes, com o feminino sagrado, com toda essa parte em que você precisa adentrar, né, mergulhar mesmo nas várias camadas que existem dentro de você, para ir chegando cada vez mais numa resposta mais coesa, num lugar mais inteiro para você mesmo. Então, M é nesse sentido de mergulhar. E o A final é de avançar, porque feito todo esse trajeto, né, depois da gente acolher, escutar, se lembrar, mergulhar, a gente vai avançar. Então é aí que entra a fusão entre a coach e a consultora intercultural, que vai então te ajudar a estabelecer metas, a colocar um futuro com propósito e a partir daí você se sentir mais realizada, mais inteira e mais leve para seguir no seu caminho e alcançar o sucesso que você busca, porque afinal de contas esse é o nosso propósito, que a gente consiga alcançar tudo aquilo que a gente sonha. Outro dia eu também mandei um recado aí nas minhas redes sociais, eu falei assim: "Nunca deixe que alguém diga para você que você não é capaz e que você não vai conseguir". Especialmente se você estiver alinhada e escutar o que o seu coração está dizendo, porque às vezes a mente nos engana, certo? Mas o coração é aquele chamado mais profundo. Você não precisa ter dúvida, é só seguir. E se for o caminho certo, vai fluir. Então, é essa sabedoria que a gente vai trabalhando, amadurecendo dentro desse processo, desse método que se chama alma. Então, eu chamo você, mulher imigrante, para que você faça esse mergulho, para que você venha comigo, através desse método, se conhecer melhor e olhar para você de corpo e alma. Então, essa é a verdade. Gente, esse era o meu recado de hoje. Para você que quer me conhecer melhor, marcar a sua sessão, agendar o seu acompanhamento, pode me seguir nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram e o Facebook, é o @patriciarigoni_d.baldi, está até aqui, ó, o QR Code para você que está acompanhando aí no YouTube, tem escrito também. Segue lá, acompanhe os conteúdos que eu posto sempre sobre esses assuntos, sobre como a gente trabalha. Então, tudo isso vai seguindo aí para você se sentir cada vez mais pertencente também a esse grupo, né, aqui que a gente está trabalhando. Meu telefone é o 863-210-9488, meu e-mail é o patriciarigoni@gmail.com e o meu YouTube, como eu falei no início, que está gravado todos os episódios, é o @patriciarigoni_8. Lembrando então que toda semana eu estou aqui também na Rádio TV Rele,
que você também pode acompanhar nas redes sociais, Rádio Reli, tanto no YouTube quanto no Instagram, e toda a programação aqui da rádio, né, se você não baixou o aplicativo ainda, baixa aí, porque aí a gente vai seguindo firme aí toda semana ao vivo aqui no nosso podcast. Mas, enfim, antes de encerrar, eu quero então agora apresentar o convite muito especial que eu fiz lá no início e trazer para você esse presente. Já comentei, não é, que isso é algo muito especial que eu pensei bastante de trazer, senti que era o momento certo. E se você sentir também que esse episódio, né, todas essas informações que eu trouxe, e toda essa minha história conversou com você, falou diretamente com a sua história, essa escuta é o que você precisava. Então eu quero te entregar esse presente ele é de alma para alma, tá? Me envia uma mensagem agora no meu Instagram, no meu direct, com a frase "vida de imigrante", porque aí eu vou saber certinho que você está falando daqui, ou comenta aqui no chat, que tanto aqui no YouTube aqui da rádio, quanto depois quando eu colocar no meu canal também, eu vou estar acompanhando, e aí eu vou responder para você, e a gente vai marcar então a sua sessão individual gratuita, com essa avaliação emocional intercultural. O que que você acha, hein? Então, é isso aí, são vagas limitadas, vão ser cerca de 30 minutos em que vamos estar só eu e você, individualmente ali. Então você vai ser ouvida, você vai ser validada nas suas emoções, e aí sim você, quem sabe, vai começar a clarear o seu caminho aqui, né, de dentro para fora. Então tudo isso é muito importante. Então, marca aí, segue lá no Instagram, manda o direct Vida de Imigrante, manda mensagem aqui no YouTube, tanto da rádio quanto no meu, e eu estar confortável nesse lugar, estar inteira, depois de toda uma jornada pessoal, de toda uma questão existencial, profissional, muita busca aí, né, por fazer as coisas da forma correta, né, e com muito comprometimento. Afinal de contas, você é uma pessoa assim como eu e exige respeito. A gente precisa saber que esse lugar é sagrado, né, para todos nós. Então, vou deixar o meu recado aqui. Hoje eu te expliquei o que faço, mas mais do que isso, eu te mostrei quem eu sou. Ser consultora terapêutica intercultural não é apenas uma função, é um chamado que nasceu da minha própria travessia como mulher imigrante. Eu sei exatamente como é sorrir por fora e se sentir perdida por dentro. Como é não estar doente, mas ainda assim estar em sofrimento. Como é carregar a saudade de quem você era enquanto tenta entender quem está se tornando. É por isso que o que eu ofereço não é apenas escuta, é uma bússola emocional. Um espaço onde você pode se reconectar com a sua história, se fortalecer nas suas raízes e criar com consciência a mulher em que quer, a mulher que quer ser, aqui e agora. E a verdade é que você não precisa fazer esse caminho sozinha. Se você sentiu que esse episódio foi feito para você, ele foi. Então me chama. Eu estou aqui, pronta para caminhar ao seu lado. Muito obrigada pela audiência de vocês. Foi maravilhoso o episódio de hoje. Gostei demais de estar aqui trazendo a minha alma para vocês. Então não perca o próximo episódio, toda terça-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio TV Reli, ao vivo. Eu espero você.